No mês de novembro comemora-se o Dia dos Finados e muito se fala em morte, muito se fala em perda, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós queremos falar sobre vida. Nós queremos estudar juntos como viver de verdade. Como viver os propósitos do Senhor para nós. Então, na semana passada, a gente estudou o primeiro capítulo dessa série que foi sobre o sentido da vida. O Cris foi usado por Deus para falar com a gente que não faz muito sentido viver uma vida embasada em trabalhos, em conquistas e em tantas outras coisas que são temporárias, que são passageiras. A grande verdade é que quando a gente olha para Eclesiastes, parece que Salomão está numa grande depressão, né? Finalzinho da vida, ele olha para trás e fala, galera, tudo é vaidade, né? Não tem muita coisa boa abaixo do sol. Mas na semana passada a gente aprendeu sobre isso. Terça-feira conversamos ainda mais no nosso encontro da família e foi muito bacana. Se você não assistiu, eu encorajo você a passar no nosso canal do YouTube e assistir. Hoje, no capítulo 2, nós vamos falar sobre tempo. Tempo. Mas antes disso, é muito importante a gente lembrar que o livro de Eclesiastes foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Salomão. Um dos homens mais sábios que já viveu. Um homem que teve tudo o que muita gente passa a vida inteira tentando conquistar. Riquezas, poder, fama, prazeres, sucesso, reconhecimento e até mesmo sabedoria, que foi o que ele pediu para o próprio Deus. Mas é curioso, mesmo o homem que teve tudo, é o mesmo que escreve um livro inteiro dizendo, tudo é vaidade, nada faz sentido. Salomão, ele escreve esse livro, como eu já disse, no fim da vida, olhando para trás e fazendo um balanço existencial, e é o que muitos de nós estamos fazendo também nesse momento do ano. Novembro, dezembro é onde a gente para, olha para trás e pensa, será que valeu a pena esse ano? Como é que foi? O que foi bom? O que foi ruim? O que eu preciso melhorar? É como se Salomão pegasse no nosso braço e dissesse assim, eu já provei de tudo. Eu já cheguei onde muitos querem chegar. Mas agora, no fim, eu percebo que nada disso preenche o coração humano. Talvez você esteja aqui, hoje à noite, também tentando entender a vida. Tentando dar sentido ao tempo, às perdas, às fases que mudam, às coisas que não se encaixam muito bem. Pois bem, o livro de Eclesiastes é exatamente sobre essa questão. É como se Salomão, com toda a sua bagagem, sentasse e dissesse para nós, olha, ouve, eu preciso te contar o que eu aprendi até aqui. E no capítulo 3, Salomão, ele vai falar sobre algo que todos nós temos, mas poucos aprendem a lidar. Todos nós temos tempo, inclusive a mesma quantidade. Mas é interessante que são poucas pessoas que chegam no final da vida e olham para trás e percebem que eu consegui aproveitar o tempo da melhor maneira. A grande maioria olha para trás e coloca um monte de eu deveria ter feito mais isso, eu deveria ter feito mais aquilo, eu não deveria ter feito tanto isso aqui. Interessante que um poema de Mário Quintana, um escritor brasileiro, português, ele disse o seguinte, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê,
já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. E aí ele coloca assim de uma forma poética e muito bonita. Agora é tarde demais para ser reprovado. Esse poema expressa muito bem a nossa relação com o tempo. A gente o vê passar depressa e sempre tem a sensação de que nunca é o suficiente. Você tem essa sensação também? Balança sua cabeça aí, só para eu saber. Amém, graças a Deus, eu não estou sozinho. Parece que nunca é suficiente. Sempre falta. E a grande verdade é que nós temos uma relação conturbada com o tempo. Tem hora que a gente quer que o tempo passe logo, depressa. Mas tem horas que a gente fala, tempo, para, por favor. Ou passa bem devagarinho, não é? Isso geralmente acontece com os pais, quando vê os filhos crescendo. Tempo, por favor, para um pouquinho. Tem hora que a gente quer que o tempo passe depressa. Mas se a gente tivesse o poder de fazer o tempo congelar, a gente também faria. Quando nós somos crianças, mal podemos esperar para crescer. Mas quando crescemos, tudo o que queríamos era voltar a ser criança. Quando nós somos adolescentes, mal vemos a hora de sair de casa. O adolescente é assim, né? Ô bicho rebelde, né? Mas quando nós saímos, às vezes, tudo o que mais queremos é voltar. Quando estamos estudando, contamos os dias para terminar os estudos, né? A escola, a faculdade, o curso, a pós-graduação. Mas quando finalmente termina, especialmente a escola, né? São tantos anos, a gente olha e parece que tem um vazio assim. Puxa, eu pensei que eu nunca ia dizer isso, mas estou com saudade da escola. Alguns de nós vivem presos ao passado. São os amargurados, os nostálgicos, os saudosistas. Vivem lembrando do que foi, remoendo o que não deu certo e acabam vivendo o presente à sombra do que já passou. Outros vivem presos ao futuro. São os ansiosos, os elétricos, ligados no 220, né? Os impacientes. Eles estão sempre dizendo, quando eu casar, quando eu me formar, quando eu mudar de emprego, quando isso acontecer, e tomar café pensando na janta e tá no hoje pensando no amanhã, na semana que vem, eu já sei o que eu vou fazer daqui a tantos anos. Uns no passado, outros no futuro, mas nunca vivemos o agora. E a verdade é que muitos de nós somos assim. Ora vivemos presos ao passado, ora ansiosos pelo futuro, e com isso nós perdemos a capacidade de viver o presente. O presente passa. E a gente olha e diz, o que eu fiz? Espera aí, já é isso tudo? E para piorar, a sensação é que quanto mais o tempo passa, mais rápido ele parece passar. Você já teve essa sensação? Quanto mais o tempo passa, mais rápido ele parece passar. Como demorou para eu completar 18 anos, tirar minha CNH, ser maior de idade. Mas, meu irmão, dos 18 para o 35 foi assim, ó. Eu nem vi passar direito. Esse cabelo branco, está tudo aqui aparecendo já. Apesar de que alguns aqui não é de idade, né? É de estresse mesmo, de ovelha que dá trabalho, né? Gente rebelde, né? O Cris tem vários aqui, né? Tem outros também. Olha lá, o pastor Davi, coitado, já está tudo branco, né? Os dias voam, as semanas correm, os anos escapam. Gente, já é novembro, eu nem entreguei meu trabalho final da faculdade ainda, estou correndo. O tempo não espera ninguém. Então, diante
dessa loucura, diante da correria, da pressa, mas também das lembranças do passado, da ansiedade pelo futuro, a pergunta que fica é: como que a gente deve lidar com o tempo? Como viver bem no mundo que não para, que vive correndo? Como desfrutar de algo que parece todos os dias, né, escapar das nossas mãos? É justamente isso que nós vamos estudar hoje aqui com a ajuda do grande Salomão, do sábio Salomão. E primeiro conselho que ele vai dar para a gente é: viva com submissão. Como lidar com o tempo? Submissão. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Salomão, ele começa esse capítulo afirmando uma das verdades mais libertadoras e, ao mesmo tempo, uma das verdades mais difíceis de aceitar. Deus é dono do tempo. Deus é dono do tempo. E essa expressão que ele usa aqui vem do hebraico, que significa um período determinado, fixado, planejado. Ou seja, Salomão não está falando de coincidências, mas de um tempo intencionalmente administrado, gerido por Deus. Isso significa, irmãos, que nada na vida acontece fora da agenda divina. Nada. Cada fase, cada estação, cada acontecimento, seja agradável ou doloroso, está dentro do plano soberano de um Deus que sabe o que faz. O nosso Deus sabe o que faz. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, eu anuncio o fim e o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. É por isso que Salomão usa uma sequência de contraste no capítulo 3. Se você está com sua Bíblia aberta, você já deve ter visto aí. Ele diz que tem tempo de nascer, mas também tem tempo de morrer. Tem tempo de plantar, mas tem tempo de colher, de arrancar. Tem tempo de chorar, mas também tem tempo de rir. Tem tempo de abraçar, mas também tem tempo de afastar-se. Para mostrar que todas as experiências humanas estão debaixo desse governo soberano. Irmãos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Deus é o Senhor do tempo e o tempo é servo de Deus. Deus é o Senhor do tempo e o tempo é servo de Deus. Então, diante dessa verdade, diante disso, fica claro que o caminho para lidar com o tempo não é tentar controlá-lo, mas submeter-se àquele que o controla. E isso não é um conceito abstrato, é algo que se manifesta nas nossas escolhas, nas nossas prioridades e no modo como vivemos cada dia. Submeter-se ao Senhor do tempo é mais do que reconhecer a sua soberania com os lábios. É mais do que cantar. Submeter-se ao Senhor do tempo é ordenar a vida de acordo com as prioridades dele. Então, a pergunta prática é: como saber se eu estou sendo submisso ao Deus que governa o tempo? Salomão diria: observe como você usa o tempo que ele te deu. E existe algumas pistas claras que todas elas passam pelo crivo das Escrituras. Você quer saber se você está sendo submisso ao Senhor do tempo? Primeiro, será que aquilo que é prioridade para Deus realmente é prioridade na minha vida? Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Será que aquilo que é prioridade para Deus realmente é prioridade na minha vida? Deus não nos julgará apenas pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer, porque estávamos ocupados demais.
Não é à toa que Tiago diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Mas, sinceramente, irmãos, quantas vezes o reino de Deus é o último item da nossa lista? Quantas vezes a nossa agenda é organizada pela lógica do mercado, pela lógica do comércio, pela lógica da rotina, pela lógica do cansaço, mas não pela vontade de Deus. Submeter-se ao Senhor do tempo é colocar Deus no centro da agenda e não nas sobras da agenda. Isso é submeter-se ao Senhor do tempo. Mas uma outra pergunta importante para você fazer e refletir é: eu estou quebrando princípios e valores das Escrituras para cumprir a minha agenda? Isso aqui também é um indicativo. Nós vivemos em uma época em que as pessoas se orgulham de dizer: eu não tenho tempo para nada, hein? Eu estou ocupado demais. Mas essa frase, irmãos, à luz das Escrituras, ela é grave, ela é perigosa. Ela deveria causar em nós uma atenção. Porque quem diz eu não tenho tempo para nada, está na prática dizendo: Deus, eu administro melhor o tempo que o Senhor me deu. Porque se você está sem tempo para nada, não é assim que Deus quer que você viva. Quando o trabalho, o estudo ou o ativismo nos fazem negligenciar mandamentos claros da palavra, isso é um sinal que a sua agenda tomou o lugar da submissão. Algumas perguntas importantes para a gente responder essa. Eu tenho tempo para Deus? Eu tenho tempo para o Senhor do tempo que me deu o tempo? Ou eu tenho tempo para tudo, mas não dedico tempo àquele que me deu o tempo? Se você não tem tido tempo para ler sua Bíblia, se você não tem tido tempo para orar, para desenvolver o seu relacionamento com Deus, isso mostra que você está sacrificando princípios e valores das Escrituras para cumprir a sua agenda. E se você está fazendo isso, hoje Deus quer chamar a sua atenção e dizer: a sua agenda é minha, porque quem manda no tempo sou eu. Eu tenho tempo para minha família? Uma outra pergunta importante: se você não tem tido tempo para o seu cônjuge, para conversar, para ouvir, para estar presente com seus filhos, isso mostra que você não tem sido submisso ao Senhor do tempo, porque quem teme a Deus entende que a família é uma prioridade dada pelo próprio Deus. Negligenciar a família é desobedecer à vontade do Senhor. Estou trabalhando, não tenho tempo. Deixa eu procurar mais alguma coisa para fazer. E o seu filho fica sem mãe, e o seu filho fica sem pai. E o casamento chega à ruína. Por quê? Porque você não tem tempo. Você não tem tempo para manter os seus relacionamentos saudáveis. Para manter o relacionamento saudável precisa de atenção. De ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Eu tenho tempo para a igreja e para os meus irmãos em Cristo? É uma outra pergunta que você precisa fazer. Se você não tem tido tempo para congregar, para servir e caminhar junto com o corpo de Cristo, isso mostra que você não tem sido submisso ao Senhor do tempo, porque quem ama o Senhor também prioriza o tempo com o povo do Senhor. Eu tenho tempo para descansar?
E eu creio que, olha, essa pergunta aqui, especialmente para o nosso contexto, é muito difícil. Mas se você não tem tido tempo para parar, refletir, descansar, isso mostra que você não tem sido submisso ao Senhor do tempo, porque o mesmo Deus que mandou trabalhar, também mandou descansar, e o descanso é um ato de fé e confiança no Senhor. Se você respondeu não para alguma dessas perguntas que eu acabei de fazer, então provavelmente o seu tempo e a maneira como você tem usado ele não estão glorificando a Deus, porque de alguma forma mandamentos claros, valores, princípios da palavra de Deus estão sendo negligenciados. Porque você está se moldando exatamente com o ritmo, com os valores e os princípios do mundo. Salomão, ele disse assim: o tempo é de Deus, Ele criou o tempo, Ele controla o tempo, Ele administra o tempo, por isso olhe para o tempo com submissão ao Senhor do tempo. Deus já revelou em sua palavra o que deve estar na nossa agenda. Ele já mostrou o que precisa estar presente no nosso dia a dia, o que deve ser prioridade na nossa rotina e o que não pode faltar na maneira como eu e você usamos o nosso tempo. Nós precisamos parar e deixar algumas coisas de lado, irmãos. Hoje você precisa tomar essa decisão de deixar algumas coisas de lado para focar naquilo que Deus diz que você precisa fazer. Porque foi Ele quem criou o tempo. E quem criou o tempo sabe como o tempo deve ser vivido. O grande problema é que a gente está sempre querendo ocupar o lugar de Deus e dizer para Ele: eu sei o que eu faço da minha vida. Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. Ele sabe o que deve vir primeiro. Ele sabe o que realmente vale a pena permanecer na nossa agenda. O tempo é dele e quando nós reconhecemos isso, nós paramos de viver com pressa e começamos a viver com propósito. Viver submisso ao Senhor, ao Deus que governa o tempo, é organizar a vida em torno da vontade dele e não esperar que Ele se ajuste à nossa agenda. Nós não temos o direito de olhar para Deus e dizer: se der tempo eu faço, como a gente faz com as pessoas de dentro de casa, não é assim? Mãe, pai, vem aqui, faz isso. Ah, se der tempo eu faço. A gente não tem o direito de olhar para o Senhor do tempo e dizer: Deus, se der tempo eu faço. Para Ele, nós apenas dizemos: sim, Senhor. O que é prioridade para ti, também é para mim. O que o Senhor está me pedindo para fazer, eu irei fazer. Ser submisso ao Senhor do tempo, irmãos, é viver. O contrário é apenas existir. Por isso que muita gente chega no final da vida, olha para trás e pensa: eu perdi minha vida. O que eu fiz da minha vida? Se você não quer passar por isso, seja submisso ao Senhor que governa o tempo. Ele é dono do tempo. O segundo conselho que Salomão nos dá é: lide com o tempo com sabedoria. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar que se plantou. Do versículo 2 até o versículo 8, Salomão ele faz uma lista de pares, 14 pares, contrastes que abrangem toda a experiência da vida humana. Nascer e morrer. O que acontece aqui abrange tudo, tudo. Plantar, arrancar, chorar, rir, abraçar, amar, odiar, guerra e paz. Ele está mostrando para a gente, irmãos, que a vida,
Ela é composta de estações. Esse é o sentido do texto. A vida, ela é composta por estações, tempos que vêm, tempos que vão, momentos bons, momentos ruins, fáceis e difíceis, mas todos eles estão sob o governo soberano de Deus. Esse texto, irmãos, ele destaca para a gente que Deus é soberano. Ele é dono do tempo. Deus reina quando nós comemoramos o nascimento de alguém, quando a gente festeja, quando a gente se alegra. Mas Deus continua reinando nos dias de morte e de luto. Deus está sentado no seu alto e sublime trono e controla cada detalhe do universo. Cada estação da nossa vida, boa ou ruim, está nas mãos desse Deus. Mas eu sei que você já sabe disso. Aqui é chover no molhado. A pergunta é: o que essa verdade precisa mudar na minha vida? Se Deus é soberano sobre o tempo e envia diferentes épocas, momentos, estações, então nós precisamos aprender a olhar para o tempo com sabedoria, com discernimento. Sabedoria, irmãos, para viver bem o momento que Deus está permitindo agora. O problema é que nós sabemos como discernir as estações da natureza, não é mesmo? A gente sabe quando é, apesar de que em São Paulo está difícil. Está difícil, eu sei, você que vive aqui está difícil de discernir outono, inverno, primavera e verão. Mas a gente não sabe discernir as estações da nossa própria vida. E por isso muitas vezes nós resistimos àquilo que Deus está usando para nos ensinar. Essas diferentes estações são escolas. Deus usa para nos ensinar verdades que só aprendemos quando paramos e perguntamos o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo, nessa fase da minha vida. Quer ver só um exemplo? Quando o sofrimento vem, o nosso primeiro impulso é o quê? É querer sair dele. E assim, está tudo bem, ninguém gosta de sofrer, não é mesmo? Mas a sabedoria é perguntar, antes de pedir para sair: Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Eu oro para sair dessa dor, mas eu também quero aprender o que o Senhor está me mostrando dentro dela. Precisamos aprender a refletir sobre nós mesmos, o que Deus quer, o que Deus está querendo mudar em mim, que hábitos precisam ser deixados para trás, que novas atitudes Ele quer que eu desenvolva. Muitas vezes nós deixamos de amadurecer, porque nós não discernimos a estação que estamos vivendo, e quem não entende a estação, desperdiça o propósito. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Ai, por que só comigo? Ai, Deus, que situação difícil, né? Senhor, me tira dessa. Senhor, socorro. Irmãos, a gente sabe que é da nossa natureza fazer isso. Mas se a gente quer viver os propósitos de Deus, a gente precisa discernir as estações com sabedoria. Se Deus está permitindo o luto na sua vida, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa com isso. Se Deus está permitindo a escassez na sua vida, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa com isso. Tem gente que reclama e perde a graça de Deus no sofrimento. Mas tem gente que discerne e consegue encontrar propósito, até mesmo na pior situação. Quem é você? Eu quero te fazer algumas perguntas também. Qual que é a estação da sua vida hoje? O que o Senhor está querendo te ensinar nesse tempo? Pode ser que Deus esteja te chamando para se dedicar mais.
Se dedicar mais aos estudos, ao trabalho, ao novo projeto, ao empreendimento. Pode ser que Deus esteja te chamando para pisar no freio e investir mais tempo com a sua família, no descanso, na comunhão com a igreja. Você consegue discernir? Consegue olhar para a sua vida e entender para que o Senhor está te chamando? Certa vez eu tive o privilégio de ouvir o pastor Larry Osborne. Ele é um pastor muito influente lá nos Estados Unidos, já numa fase de vida avançada. Ele falou para a gente num congresso aqui para pastores e líderes. E uma coisa que ele compartilhou no congresso para pastores e líderes me chamou muita atenção. Ele contou que num determinado momento ele estava no escritório dele, de casa, escrevendo o segundo livro dele. E um dos filhos entrou no escritório e disse assim: pai, vamos brincar. E ele respondeu: não posso, filho, eu estou escrevendo um livro. Então o menino saiu e ele foi brincar do lado de fora da casa, no jardim, mas o pastor Larry, ele ficou ouvindo o seu filho brincar. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou com ele e disse o seguinte: você vai ter muito tempo para escrever os seus livros, mas daqui a pouco, o seu filho não vai mais se chamar para brincar. Existem coisas na vida que a gente tem que fazer no tempo certo. Por isso é preciso lidar com o tempo com sabedoria. Inclusive, o pastor Larry, ele decidiu que ele não escreveria mais nenhum outro livro enquanto o último filho dele não entrasse na universidade. Pode ser que Deus esteja me chamando para dedicar mais, para correr um pouco mais. Pode ser que Deus esteja me chamando para pisar no freio, olhar ao redor e perceber que tem um filho que precisa de você, que tem um cônjuge que precisa da tua atenção, do seu amor, que tem uma igreja que conta com você e que quer caminhar junto com você. Pode ser que Deus esteja me chamando para sorrir e o sofrimento não bate a porta, mas talvez seja tempo que Deus está me chamando, sabe para quê? Para chorar, para lamentar, para aprender a confiar e depender mais de Deus. Existe um livro na Bíblia de lamentação. Não tem problema nenhum no choro. Inclusive, meu irmão, se você precisa chorar, bota esse choro para fora, vai fazer muito bem para você. Talvez não seja tempo de sorrir, mas seja tempo de você colocar para fora tudo que está aí dentro, através do choro, das lágrimas, e você colocar isso diante do Senhor. A vida é feita de tempos e estações. É o que a gente aprende com esses contrastes, 14 pares que Salomão coloca aqui. E todas elas são enviadas por Deus com um propósito. Nós viveríamos, irmãos, muito melhor se nós aprendêssemos a reconhecer o que Deus quer nos ensinar em cada uma delas. Nada é desperdiçado quando o tempo é vivido com sabedoria. Agora, muitas vezes nós desperdiçamos, porque ao invés de parar e falar: Deus, me dá sabedoria para eu entender o que está acontecendo, o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar. Ao invés disso, a gente simplesmente reclama. A gente simplesmente olha para o Senhor e diz: será que o Senhor existe mesmo?
e está no controle da minha vida. Nós duvidamos. Enquanto a tolice nos faz apenas existir, a sabedoria do alto nos faz viver de verdade. Tudo debaixo do céu, debaixo do sol, é vaidade. A gente precisa aprender a olhar além do sol. E quem está além do sol é o Deus que governa o tempo, que governa as estações. Sabedoria, discernimento, Senhor, para eu entender o que o Senhor quer de mim. E por fim, irmãos, lide com o tempo, desfrute. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que pode comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho. É um presente de Deus. Salomão, ele sabe, o texto começa assim, sei. Ele sabe que o tempo que temos hoje é um dom concedido pela bondade divina. O homem não possui o tempo, ele apenas o recebe. É um presente. Mas o nosso mundo, a nossa cultura, nos ensinou a olhar para o tempo como se ele fosse um inimigo. Como se o tempo fosse algo ruim. A mulherada então, né? O tempo vai tirar minha beleza, as rugas vão aparecer. Vai levar embora quem nós amamos. O tempo, dizem, é o que envelhece. É o que traz dores no joelho, na coluna, não é, Guga? Ele é especialista nisso. Vai tirando a visão da gente, ele também é especialista nisso. Coitado do Guga, meu. Vai deixando a gente calma. Oh, não, brincadeira, calma. Vou pegar tão pesado assim, coitado, né, meu? E é assim que muitos veem o tempo, né? Como um ladrão da juventude, porque vivemos em uma cultura que idolatra a juventude, que quer estar sempre no auge da vida, mas à luz da palavra nós entendemos que o tempo não é nosso inimigo, o tempo é um presente de Deus. Sim, nós vivemos em um mundo caído. Haverá momentos difíceis, tempos de dor, de enfermidade, de perda, de luto. Essa é a realidade de quem vive debaixo do sol. Seja muito bem-vindo. E não é só com você que acontece. Para de se achar a última bolacha do pacote. Tem muita gente também sofrendo com luto. Tem muita gente sofrendo também com desemprego. Tem muita gente sofrendo também com o término de um relacionamento. Tem muita gente sofrendo também com filhos que vão embora de casa. Tem muita gente, porque essa é a realidade debaixo do sol. Essa é a realidade de um mundo caído, de um mundo corrompido pelo pecado. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lidar com isso. Porém, Deus envia no tempo momentos de alegria para o nosso deleite. E a grande verdade, irmãos, é que se a gente for justo, a gente vai chegar à conclusão de que só deveria haver coisas ruins. Essa é a grande verdade. Tempo de morrer, tempo de arrancar, tempo de prantear, tempo de luto, tempo de guerrear. A grande verdade é, não deveria ter tempos bons, porque o que a gente merece é isso. Porque somos nós que caminhamos para longe de Deus e dia após dia nós escolhemos viver a nossa própria maneira e não a maneira dele. Somos nós que escolhemos. Mas Deus é bom e misericordioso e ainda envia coisas boas, mesmo sem merecermos. É graça. Tudo isso é manifestação desse louco amor de Deus por nós. Portanto, meu irmão, o conselho é: desfrute, aproveite, se alegre,
Viva intensamente esses momentos, porque geralmente são raros. Na maioria das vezes é dor, é luta. É tempo de sorrir, sorria, dê boas gargalhadas. Se alegre no Senhor. É tempo de abraçar e brincar com os filhos. Brinque, desligue esse maldito do celular e taca ele longe. E aproveita, desfruta desse momento, porque ele vai passar rápido. É tempo de curtir o seu cônjuge, então curta. Esqueça tudo, deixe os filhos em casa com a avó, com a tia e vai aproveitar seu casamento. Porque haverá um momento em que você não terá mais essa pessoa do seu lado. Desfruta, aproveita. Faz que nem o pastor Davi e a Janice. Até hoje tem um dia na semana dedicado para isso, né, pastor? Tá firme ainda, né? Amém, tá vendo? Nossa referência aí, ó. É tempo de curtir seu cônjuge, curta, é tempo de curtir sua família, aproveite. Aproveite o seu trabalho, irmão. Aproveite. Trabalho não é maldição, não. Desfrute do seu salário. Comemore suas conquistas, não tem nada errado nisso. O que tenho, tenho, porque Deus é bom. E Ele me deu saúde para trabalhar, para conquistar. Desfrute das pessoas que estão ao seu lado, seus pais, seus irmãos, avós, amigos, seus irmãos em Cristo. É tempo de abraçar essas pessoas, abrace. Porque vai chegar um dia em que você não vai poder mais fazer isso. Seu coração vai doer de saudade, porque as pessoas não estarão mais perto de você, ou já terão partido. Esses dias a gente estava jantando com um pastor e a Janice, eu e a Ângela. E eles sempre perguntam como nós estamos, e uma das coisas que a gente compartilhou com eles é que nessas últimas semanas e meses a gente tem sentido muito a falta de estar perto dos nossos pais. É um grande desafio passar as datas tão importantes do ano longe dos pais, longe de quem você ama. E aí eles olham para nós e a gente sabe o que é isso. E aí eu falei, poxa, pastor, no seu caso é mais difícil, porque eu pegar o carro, 2 horas de viagem, eu consigo ver o meu pai. Para você é um pouquinho mais complicado, para a Janice também. Mas, irmãos, a gente precisa entender que as oportunidades que Deus nos dá de estar com quem nós amamos precisa ser aproveitada. Porque passa, e passa muito rápido. A vida, ela foi feita para ser vivida, não apenas para existir. Mas ela é curta. É por isso que a gente pensa tantas vezes, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que a gente estava na escola, brincando no recreio, esperando o sinal tocar. Parece que foi ontem que a casa estava cheia de barulho, risadas, bagunças das crianças correndo pelo corredor. Parece que foi ontem que o filho deu os primeiros passos, que a filha correu para mostrar o boletim, que o abraço dos pais ainda estava perto. Parece que foi ontem que a gente se casou, cheio de sonhos, promessas e planos. Parece que foi ontem que a gente começou a trabalhar, cheio de energia. Parece que foi ontem que alguém querido ainda estava aqui. E a gente achava que teria mais tempo para conversar, para ligar, para tomar um café, para dizer eu te amo, mas não tem. O tempo passou, de repente a gente percebe que os dias se transformaram em anos, os anos viraram lembranças, as fotos antigas ganham valor, as conversas simples viram tesouro, e o coração entende que a vida é um sopro. Olha o que Moisés disse no Salmo 90, em alguns versículos que eu separei, como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono,
são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. E aí ele diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor, entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Se hoje você pode abraçar, abrace. Se pode perdoar, perdoe. Se pode dizer eu te amo, diga. Se pode servir, sirva. Se pode se alegrar, se alegre. Se pode viver, viva. Porque o tempo é o cenário que Deus nos deu para experimentar da sua graça. E um dia, quando nós olharmos para trás, que a gente possa dizer com o coração tranquilo: eu desfrutei do tempo que Deus me deu. Não encare o tempo como inimigo, olhe para ele como um presente e desfrute. Aproveite, passa rápido demais. Concluindo, hoje nós aprendemos a lidar com o tempo. Como? Submissão. Reconhecer que Deus é o Senhor do tempo e se render ao seu governo. Submeter-se é dizer: Senhor, o tempo é teu e eu também sou teu. A minha vida também é sua. Sabedoria é discernir as estações que Deus permite e aprender o que Ele quer nos ensinar em cada uma delas, porque nada é desperdiçado quando o tempo é vivido com sabedoria. Desfrute, é receber o tempo como um presente e viver com alegria diante de Deus. Desfrutar é reconhecer que cada respiração é graça e que até o simples ato de viver é um dom divino. Talvez você esteja aqui hoje à noite e tenha percebido que o tempo tem passado rápido demais. Os dias estão voando, a vida está correndo e lá no fundo você sente que está perdendo algo. Deus está te chamando a entender que o tempo é dele e a sua vida também deve ser dele. Enquanto você tenta segurar o tempo nas mãos, ele escapa como areia entre os dedos. Mas quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, você encontra sentido até no tempo que já passou. Cristo é o Senhor do tempo. E Ele entrou na história, no tempo, para te dar a eternidade. Na cruz, o eterno se fez homem. O infinito se prendeu ao relógio para que você e eu pudéssemos ter vida com propósito, sentido e esperança de eternidade. Hoje é tempo de se render a Jesus. Se você ainda não fez isso, é tempo de arrependimento, é tempo de recomeço, é tempo de salvação. A Bíblia diz: creia no Senhor e você será salvo. O relógio da graça ainda está correndo, mas eu preciso te alertar. Um dia esse tempo vai acabar. É por isso que a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é dia de você se render ao Senhor e entregar sua vida a Ele. Hoje é dia de você se encontrar com o Eterno e saber que sua vida não é apenas o que acontece debaixo do sol. Mas para nós, que já conhecemos o Senhor do tempo, o desafio é viver o tempo como Ele nos ensina a viver. Não desperdice seus dias com pressa, com ansiedade, com distrações. Não viva no passado, nem apenas esperando o futuro. Viva o agora. O tempo que a gente tem é curto, mas é completamente suficiente para glorificar a Deus em tudo. Pois foi para isso que Ele nos criou. Que cada dia seja vivido como um presente da graça, porque o tempo passa, mas o propósito de Deus, ele permanece. Vamos ler juntos esse versículo? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém. Amém.
Eu inventei de tocar uma música hoje. E eu não toco piano em público, gente. Eu toco piano assim muito pouco em casa, né? Nos meus momentos de devocional, a sós com Deus. Quem toca piano lá em casa é a Ângela. Mas eu queria muito compartilhar essa canção com vocês. E talvez enquanto eu estiver cantando essa canção, você chegue à conclusão de que precisa sair do seu lugar e abraçar alguém e dizer: cara, como eu te amo. Obrigado por fazer parte da minha vida. Talvez você está perto aí da sua família, do seu cônjuge, seu pai, sua mãe. E se durante essa canção você sentir esse desejo, talvez você precisa mandar uma mensagem para alguém e nesse momento eu vou liberar você para pegar o seu celular. E faz isso de cabeça baixa, porque talvez eu fique com menos nervosismo aqui para cantar para vocês.